Yo quiero llamar eu quero chamar a la apóstol Lucia Daltro. a apóstola Lúcia Daltro. Ella va a representar al Ecuador. Ela vai representar ao Equador. Tráeme esa bandera de Ecuador allá. Traga minha bandeira do Equador, por favor. Es. Aquí está Mónica. Aleluya. Aleluia. ¿Te está preparado? Você está preparado? No escuché, hermano. Não escutei, irmãos. Yo sé que es largo, ha sido cansado, Eu sei que está sendo longo e está sendo cansativo, pero ha sido de bendición. mas tem sido de bênção. Porque hoy se cierra la Porque conferencia. hoje a conferência se Más encerra. tarde en la noche cerramos la Mais conferencia. tarde, na noite, nós vamos encerrar E a estas conferência. conferências E esta conferência No cuesta, não custa, mas recibe todo. mas recebe tudo. Amén. Amém? ¿Te está preparado? Você está preparado? No sé. Voy yo, voy tú. Tudo bem. Vai. Eu vou traduzir a ela. Que honra. Amém. Graça e paz, querido. Poderia sentar. Graça e paz, pode ter sentar-se. Eu quero agradecer ao Senhor nessa tarde Eu quero dar graças ao Senhor por esta tarde, pela honra de poder estar nesse lugar, por uma honra estar aqui com você neste lugar, compartilhando de um tempo tão especial, profético. compartilhando este tempo especial profético. Quero agradecer ao apóstolo Vitor Avilés e à apóstola Márcia Avilés Nos quiere agradecer a nosotros pela confiança em nos colocar nessa plataforma para trazer a palavra de Deus. por la confianza que le hemos otorgado para traer la palabra de Dios en esta plataforma. Quero agradecer também ao apóstolo Hélio e toda a sua equipe que nos recebe aqui como anfitriões de muita excelência. Quiero agradecer al apóstol Willy y a todo el equipo por recibirnos con mucha excelencia aquí en la iglesia. Honrar a todos vocês. Honramos a todos ustedes. E quero honrar também e agradecer ao meu esposo, apóstolo Alexandre Daltro. Y quiero honrar y agradecer a mi esposo, Alexandre Daltro. Levanta ahí, mi hermano, levanta ahí. Os nossos filhos, Danilo e Juliane Daltro. Así mismo a nuestros hijos, Danilo y Juliana Daltro, Que são os maiores incentivadores e facilitadores para que eu possa estar aqui nessa que son los tarde. mayores incentivadores para estar yo aquí en esta tarde. E para mim é uma honra ser traduzida pelo meu apóstolo, amém? Amén, aleluya. A responsabilidade aumenta. Es doble, porque si no... Amén. Vamos lá. 2 Coríntios, Segundo capítulo lo- 3, Segundo de los Corintios 3, a partir do verso 7. a partir del 7. Segundo de Corintios 3, 7. Diz assim a palavra do Senhor. Así dice la palabra del Señor. Eu peço que você acompanhe aí na sua Bíblia e não feche a sua Bíblia. Yo quiero que usted me acompañe, por favor. No cierre la Biblia cuando termine de leer. Diz assim a palavra do Senhor: E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória, porque se o que desvanece teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Verso 18 agora diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Posso ouvir um amém? ¿Puede oír un amén? Glória a Deus. Queridos, a gente vê nesse texto quando Moisés, Nosotros leemos este texto, vemos cuando Moisés ele entrava na presença de Deus e quando ele descia do monte, entraba en la presencia de Dios y cuando bajaba del monte, o seu rosto brilhava, ele resplandecia. su rostro brillaba, resplandecía.
Mas a palavra também diz, no livro de Êxodo, capítulo 34, que essa glória que era vista no rosto de Moisés, ela ia se desvanecendo, ela ia diminuindo a cada momento que passava. Pero en Éxodo 34 dice que esa misma gloria iba menguando y se iba desvaneciendo a medida que pasaba. Mas nós vemos também que a glória que está revelada a nós como filhos de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, é revelado a nós agora uma glória pelo poder do Espírito Santo dentro de nós. Y pero esa misma gloria la vemos a través de Jesús, que está reflejada en nosotros, que es mayor, se incrementa. E ela é de uma forma intensa e crescente, ela vai crescendo de glória em glória cada vez mais, a ponto de nós podermos. Y esa gloria va creciendo cada vez más y más, a punto de que no podemos. Nós vamos revelando a glória de Jesus em nós. Esa gloria está siendo revelada cada día en nosotros, Através da pessoa do Espírito a Santo. través de la persona del Espíritu Santo. E esse ministério do Espírito Santo Y ese ministerio del Espíritu Santo é que nos ajuda, es que nos ayuda como filhos, como hijos a resplandecermos para resplandecer para as nações. para las naciones. Porque é para isso que nós estamos aqui recebendo esse tempo, Es para eso lo que estamos aquí recibiendo en este tiempo, recebendo essa unção, recibiendo esa unción, recebendo esse poder. recibiendo ese poder. Como foi falado aqui, Como ya fue dicho acá, durante toda essa conferência, de toda esta conferencia, Deus está trazendo a revelação Dios está trayendo revelación do que nós somos aqui na terra. de lo que nosotros somos en esta tierra. Vire para a pessoa que está do seu lado Mire a la persona que está al lado, e diga assim: você é dígale, tú eres um agente un agente transformador, transformador, um agente un agente da glória de Deus, de la gloria de Dios, um agente un agente que carrega, que carga, que expressa, que expresa, que resplandece, que resplandece a glória, la gloria de Yeshua, de Yeshua, HaMashiach. la Mashiach. Mas interessante, queridos, que nós temos que ter um entendimento que mais- essa glória, Es interesante que tenemos que tener un entendimiento de que esa gloria ela é muito mais importante aqui dentro, es mucho más importante aquí adentro, no nosso homem interior, en nuestro hombre interior, do que aquilo que nós estamos verdadeiramente achando que estamos resplandecendo. de lo que realmente creemos que estamos resplandeciendo. Em Colossenses capítulo 1, 27, En Colosenses capítulo 1, 27, diz que Cristo em vós dice, Cristo en ti é a esperança es la esperanza da glória. de la gloria. É aquilo que nós vamos manifestar aqui dentro no nosso homem interior. Aquello que vamos a manifestar aquí adentro en nuestro hombre interior É que vai resplandecer es que va a resplandecer a glória la gloria do nosso Pai. de nuestro Padre. Posso ouvir um amém? ¿Puedo oír un amén? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios capítulo 4. Yo quiero que usted abra la Biblia en Efesios 4. Glória a Deus. Efésios capítulo 4, Efesios capítulo 4, verso 6, verso 6, diz assim: dice así: um só Deus un solo Dios e Pai de y todos, Padre de todos, o qual, el cual, diga assim, sobre todos, diga así, sobre todos age por meio de todos se mueve por medio de todos e está em todos. y está en todos. Ou seja, O sea, Deus sobre, Dios sobre, Deus por Dios por e Deus através de nós. y a través de nosotros. Posso ouvir um amém? Então existe, queridos, através dessa palavra, o entendimento que há uma interação de Deus. A través de esa palabra entendimiento hay una interacción de Dios. Deus é um só, Dios uno solo, mas Ele age através de nós. pero se mueve a través de nosotros. Ele age por nós Él se mueve por nosotros e sobre nós. y sobre nosotros. Diga assim, níveis Diga, niveles da interação de la interacción de Deus de Dios com o homem. con el hombre. Foi dito aqui, através da nossa apóstola que estava pregando aqui,
que nós somos chamados para as nações e às vezes nós nos sentimos incapazes. Muitas de nós estamos sentadas aqui. Como dijo el apóstol anterior que predicó, que muchos son llamados, pero se sienten incapaces de realizarlo. Muitas de nós estamos aqui querendo isso. Muchos de nosotros estamos queriendo hacer algo, pero no lo realizamos. E por que não realizamos? ¿Y por qué no lo cumplimos? Diga assim, Dígase, repita comigo. repita con ella. Eu preciso Yo preciso ter esse entendimento tener un entendimiento dessa interação de esa interacción do Deus del Todo-Poderoso Dios Todopoderoso sobre a minha vida, sobre mi vida, por minha vida por mi vida e através da y minha a través vida. de mi vida, Através da minha vida. a través de mi vida. Posso ouvir um amém? Deus sobre fala da unção e está em Isaías 61, quando fala assim, ó. Isaías 61 dice que habla sobre la unción y declara así: O Espírito do Senhor Deus el Espíritu del Señor Dios está sobre mim. está sobre mí. Não sei se você entendeu. No sé si usted entendió eso. Diga, o Espírito do Senhor Diga, Deus el Espíritu del Señor Dios está sobre mim. está sobre mí. É Deus sobre. Es Dios sobre. É quando Deus quer fazer algo através do homem. Es cuando Dios quiere saber algo a través del hombre, Através de você, você trabalhando, fazendo, ativando. a través de ti, trabajando, haciendo, activando, Através da sua vida, a través de tu propia vida, com a unção con la unción do Espírito del Espíritu que é derramada sobre que nós. es derramado sobre ustedes. Posso ouvir um amém? E Deus por nós, através da fé. Quando a gente diz assim, posso todas as coisas. Y Dios por nosotros a través de la fe, cuando dice yo puedo todas las cosas Em Deus, en Dios que me fortalece. que me fortalece. Se Deus é por nós, Si Dios es por nosotros, quem será contra nós? ¿quién será contra nosotros? Se Deus é por nós, Si Dios es con nosotros, quem será contra nós? ¿quién será contra nosotros? Há sobre nós a unção do Espírito. Hay sobre nosotros la unción del Espíritu. É Deus sobre. Es Dios sobre. Diga isso, há sobre a minha vida Diga, hay sobre mi vida a unção do Espírito. la unción del Espíritu. É Deus sobre. Es Dios sobre. E há uma unção através da fé, Y hay una unción a través de la fe. que é Deus por Y nós. Dios por nosotros. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga, se Deus é por nós, Dígale a la persona que está a su lado, si Dios es por nosotros, quem será contra nós? ¿quién será contra nosotros? Foi dito aqui hoje à tarde pela nossa apóstola Fue dicho en esta Lugo. tarde por el apóstol Lugo, do deserto que nós passamos. el desierto que nosotros pasamos. E o deserto é um preparo. Y el desierto solamente es un preparo. E ela disse que nós entramos de uma forma Ella dice, entramos de una manera e saímos de outra. y salimos de otra manera. No poder, En el poder, na força. en la fuerza. E é isso que está sendo liberado para nós nessa conferência. Y eso es lo que está siendo liberado para nosotros en esta conferencia. Então diga nessa tarde, eu recebo Diga, yo recibo, e eu tomo posse. tomo pose. Quantos recebem nessa tarde? ¿Cuántos lo reciben en esta tarde? Quantos tomam posse nessa tarde? ¿Cuántos toman pose en esta tarde? Diga, é Deus sobre, Y Dios sobre, é Deus por es Dios por, e é Deus em nós. Dios dentro de nós. Mas quando Deus está através da pessoa do Espírito Santo Pero cuando Dios está a través de la persona del Espíritu Santo em nós, en nosotros, Ele revela Él revela quem nós somos. quién realmente somos. E quem é que nós somos, querido, quando Deus nos revela? Y quién realmente somos cuando Él nos revela. Quem somos quando estamos lá na nossa casa? ¿Quién somos cuando estamos en nuestra casa? Quem somos quando estamos aqui? ¿Quiénes somos cuando estamos acá? Porque com o microfone na mão e na plataforma, nós podemos ser quem nós queremos. Porque con el micrófono en la mano y en la plataforma podemos ser lo que nosotros queremos. Mas na intimidade com o nosso Deus, Pero en la intimidad con nuestro Dios, quando Deus está em nós, cuando Dios está dentro de nosotros, dentro de nós, dentro de nosotros, na pessoa do Espírito Santo, por la persona del Espíritu Santo, que traz o entendimento nos trae el entendimiento de quem verdadeiramente quién verdaderamente nós somos, somos nosotros. aí confrontamos Ahí existe una confrontación de Deus. de Dios. E nós levamos muito tempo valorizando só o que nós vimos pelo lado de fora.
Llevamos mucho tiempo valorizando solo lo que somos por el lado de afuera. Quando Moisés descia do monte, o rosto dele brilhava, amém? Mire, cuando Moisés bajaba del monte, su rostro brillaba. E o povo não conseguia nem olhar para a face de Y el Moisés. pueblo no podía ni mirar el rostro de Moisés. Por quê, queridos? Porque a glória de Deus estava sendo manifesta. Porque la gloria de Dios estaba siendo manifestada. Mas era uma glória que se Pero desvanecia. esa misma gloria se va desvaneciendo. Ela minguava. Ella va cayendo. Ela ia se desvanecendo e ia acabando. Y se iba acabando de a poco. Mas a glória de Deus revelada a nós pela pessoa do Espírito Santo, Pero la gloria revelada a nosotros por medio del Espíritu Santo, ela não se apaga, ella no se apaga, ela não se desvanece, ella no se desvanece, ela não acaba, ella no se acaba, mas ela vai indo de glória em glória, em glória, em glória. ella va en niveles de gloria, en gloria, en gloria, en gloria. Ela é crescente. Ella es crecente. Posso ouvir um amém? E nós precisamos experimentar dessa glória do Espírito Santo dentro de nós. Não só o Deus sobre nós, nos usando no poder, como diz o nosso apóstolo, sapatito de fuego. No usando solamente esa gloria para utilizarla como un zapatito de fuego. Falar em línguas, falar em mistério. Hablar lenguas, hablar misterios. Isso é um sinal. Eso es solo una señal. E é o começo. Es un comienzo. Posso ouvir um amém? Mas nós precisamos verdadeiramente Mas precisamos verdaderamente manifestar manifestar o Cristo el Cristo em nós. en nosotros. Ele é o nosso modelo. Él es el modelo. Ele é o nosso modelo. Él es el modelo. Posso ouvir um amém? 1 Coríntios capítulo 15, Primero los Corintios 15, verso 45. versículo 45. Diz assim a palavra do Senhor: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Posso ouvir um amém? Adão foi criado para ser o protótipo, o exemplo, o modelo. Adán fue creado para ser un modelo, Mas por causa do pecado, mas por causa del pecado, ele caiu Ele cai. e foi destituído dessa glória. mas fue destituido de esa gloria. Nossa apóstola Márcia trouxe aqui na quinta-feira, que nós ficamos aqui, né, com a boquinha aberta esperando mais, e hoje vai ter mais. Amém? E Adão deixou de ser o modelo. Cuando Adán cae, él deja de ser el modelo. Mas aí vem Jesus, o último Adão, Ahí viene el Señor Jesús como el último Adán e ele é o modelo para y nós. se vuelve un modelo para nosotros. E se nós havíamos de revelar, de expressar o homem terreno, nós agora precisamos trazer a glória do homem celestial. Nosotros tenemos que traer la gloria del hombre celestial, el modelo celestial. Porque o primeiro foi comprometido, posso ouvir um amém? Porque el primero fue comprometido por la caída de Adán. Esse foi comprometido e aí, quando vem o segundo, vem a restauração. El segundo produce la restauración. Quando estão sendo restaurados nessa noite, nessa ¿Cuántos han sido conferência? restaurados esta noche? E aí eu quero trazer para você, como a apóstola Ana falou aqui, que nós fomos criados por um propósito. Así como declaró la apostolana, nosotros fuimos criados por un propósito. Vire para a pessoa que está do seu lado Diga a la persona que está al lado suyo e diga:
Dígale, Foi para isso que você nasceu. fue para eso que naciste, Para expressar para expresar a glória la gloria do que é de lo que es celestial. celestial, Trazer a cultura do céu para a terra. para traer la cultura de los cielos a la tierra. Posso ouvir um amém? E o Espírito Santo nos confronta, queridos. Porque tudo que a gente quer El Espíritu Santo nos confronta porque todo lo que se desea é que o nosso eu fale mais alto. es que nuestro yo hable más alto, Que a nossa vontade fale mais que la alto. propia voluntad de la persona hable más alto. Mas o que nós precisamos entender é que estamos mortos em Cristo. Mas precisamos entender que debemos estar muertos en Cristo. Quantos aqui estão mortos em Cristo? ¿Cuántos están muertos en Cristo? Para Y el muerto no tiene voluntad. Pues sí. Amém? Já viu morto falar? ¿Ya vos un muerto hablar? Se as esposas, como a apóstola falou aqui, que pedem para o Senhor levar os maridos delas, elas estivessem mortas, elas não questionariam Deus. Es como el apóstol dice que aún muchas oran para que se lleven a los maridos y así no hubiera problema. Estamos num lugar, querido, chamado Ministério Sonhos de Deus. Estamos en un lugar llamado Ministerio Sueño de Dios E isso é profético, y eso es profético. porque Deus sonhou conosco. Porque Dios tuvo un sueño con usted y con nosotros. Quantos aqui têm a certeza que Deus sonhou com você? ¿Cuántos tienen esa seguridad de que Dios soñó contigo? Você não era nem formado ainda Todavía no tenías ni información no ventre da sua en la mãe. vientre de tu madre, E ele já te chamava pelo teu nome. pero ya Él te conocía con tu nombre. Mas o diabo quer colocar estereótipo em nós. Pero el diablo quiere poner palabras diferentes a eso, estereotipos. Ele quer colocar títulos em Él nós. quiere colocar títulos en nosotros. Fracassados, Fracasados, derrotados, derrotados, oprimidos. oprimidos. E a gente pega esses títulos e coloca sobre nós. La gente toma esos títulos y los coloca sobre cada uno de ellos. Mas nós precisamos reconhecer Pero precisamos reconocer que somos filhos, que somos hijos, filhos de Deus. hijos de Dios. E como filhos, Y como hijos resplandeceremos resplandeceremos, a glória resplandecemos su gloria, do Pai. la gloria del propio Padre. Aleluias. Diga assim: hoje Diga, eu preciso morrer para mim mesma, para que a glória de Deus, para que a vontade do Pai se manifeste em nós. Eu acho que alguém vai sair dessa conferência yo creo que alguien va a salir de esta conferencia realizando realizando o sonho de el Deus. sueño de Dios. Eu acho que alguém vai sair daqui Yo creo que alguien va a salir de aquí realizando realizando o sonho de el Deus. sueño de Dios. Deus sonhou com você, querida. Él soñó contigo. E foi para isso que nós nascemos. Y por esa razón usted nace. Somos um canal Somos un canal para transformarmos para transformar os homens, hombres essa geração, y esta generación, a humanidade, la humanidad toda, através da pessoa a través de la persona do Espírito Santo del Espíritu Santo em nós. en nosotros. Diga assim: Cristo em mim, Diga, Cristo en mí, a esperança da glória. la esperanza de la gloria. Por onde eu Por passar, donde yo vaya, eu vou yo resplandecer voy a resplandecer a glória, la gloria a glória, La glória do Pai. del Padre. Nós precisamos crescer, como diz em Efésios 4:13, Precisamos crecer así como lo declara Efesios 4:13. espiritualmente, Espiritualmente. até que venhamos atingir Hasta que vengamos a tocarte, a tingir a estatura la estatura de de la Cristo. plenitud. Precisamos crescer Precisamos crecer até que venhamos hasta que vengamos a alcançar alcanzar essa plenitude. esa plenitud. Para sermos maduros, Para ser bien maduros, para enfrentar
para enfrentar os desafios desafíos e os desertos. y los desiertos. O deserto nunca vai acabar El desierto no acaba. enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Mientras estemos aquí en esta tierra, Sempre estaremos passando por provações. siempre va a ser probado. Jesus disse: no mundo Dice Jesús, en el mundo, tereis aflições, aflicciones, mas nós venceremos. mas nosotros venceremos. Quantos aqui creem na sua vitória? Aflições nós vamos ter, queridos, Aflicciones puede usted tener, mas nós venceremos. mas usted tenga la seguridad que vence. E o deserto é lugar de preparo. Y el desierto solamente es un lugar donde está preparándose. Quantos aqui estão sendo preparados pelo Senhor? ¿Cuántos de ustedes están siendo preparados en el desierto? Eu creio que a nossa geração está vivendo um tempo Yo creo que la generación está viviendo un tiempo da manifestação, de la manifestación, não mais no más somente solamente de Cristo, de Deus sobre nós, de Dios sobre nosotros, ou Deus por nós, o Dios por nosotros, mas uma geração más una generación que vai viver que va a vivir a la manifestação manifestación do Cristo em de nós. Cristo en nosotros. Porque por onde nós andarmos, Porque por donde usted camine, por onde nós por passarmos, donde usted pase, seremos conhecidos seremos conocidos e y revelaremos revelaremos a glória, a glória, o poder, el poder, da la manifestação manifestación do Deus de Dios Todo-Poderoso. Todopoderoso. Nós não podemos nos conformar. No se puede conformar. A nossa mente precisa ser renovada La mente precisa ser renovada para que nós possamos transformar para poder transformar a nossa casa, nuestra casa, a nossa cidade, nuestra ciudad, a nossa nação nuestra nación, e as nações para onde Deus vai nos todas las levar. naciones para donde Dios te lleve. Pena que você não recebeu isso. Yo creo que usted no recibió todavía esa palabra. A sua mente nessa noite Tu mente esta noche precisa precisa ser renovada. ser cambiada, Precisa ser renovada. precisa ser renovada. Peça ao Senhor. Pida al Señor, Diga: Senhor, dígale, Señor, quebra quiebra todas as fortalezas todas mis fortalezas que existem que existen na minha en mente, mi mente, impedindo me impide a renovação, la renovación, a la transformação, transformación, primeiro em mim, primero en mí, para que eu possa para que yo pueda transformar transformar o mundo à minha volta, el mundo a mi alrededor, a minha família, a mi familia, o meu bairro, mi barrio, a minha cidade mi ciudad, e a minha nação. mi nación. A gente ouve falar, queridos, Nosotros escuchamos hablar que esse tempo agora que en este tiempo ahora é o tempo da crise, hay un tiempo de crisis, que o Brasil que Brasil está falido, está fallido, está passando por uma crise. está pasando por una crisis. Sim, Sí, mas eu prefiro ver mas yo prefiero ver e crer y creer que é o tempo que es un tiempo da oportunidade de dos la filhos de oportunidad Deus de los hijos de Dios, com uma mente con una transformada, mente transformada, que não são levados que no son llevados pela por circunstância las circunstancias ao seu redor, a su alrededor, na política, en la política, na economia, economía, seja no que for na nossa nação, sea en lo que fuera de nuestra nación, que na visão humana en una visión humana, e já está condenada ya está condenada ao fracasso, al fracaso, à a derrota la derrota e à ruína. y a la ruina. Sabe por que que não? ¿Por qué no? Porque existem filhos de Deus Porque existen hijos de Dios que estão sendo levantados nessa geração, están siendo levantados en esta que generación não terão y no terán o entendimento de escravo, un entendimiento de esclavitud, mas que terão o entendimento mas tendrán un de entendimiento filhos de hijos libertos, libres, transformados, transformados, confrontados pelo poder do Espírito por el Santo, poder del Espíritu Santo, para mudar para cambiar, e restaurar restaurar todas as todas coisas. las cosas. Atos dos Apóstolos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, capítulo 3, verso 21, 21 dice: diz que é o tempo da restauração tiempo de la restauración de todas de todas as coisas. las cosas. E o livro de Romanos 8 diz Romanos 8 dice que
que a criação aguarda que la creación aguarda com grande con gran expectativa expectativa a manifestação la manifestación dos filhos de los hijos. de Deus. De Deus. Aonde estão os filhos de Deus? ¿Dónde están ellos? Que manifestarão, Que manifestarão a glória. Manifestarán su gloria. É esse o tempo que nós estamos vivendo. Es este tiempo el que estamos viviendo. Não é o tempo No es el tiempo de desgraça, de desgracia. é o tempo da graça de Deus. Es el tiempo de la gracia de Dios. Da graça de Deus De la gracia de Dios sobre a minha vida, sobre mi vida, sobre a minha casa sobre mi casa, e sobre tudo que diz respeito todo lo que tiene respecto a nós a nosotros, que somos filhos. que somos hijos. Posso ouvir um amém? ¿Puedo oír un amén? Então temos que ter o entendimento Tenemos que tener ese entendimiento que fomos chamados que fuimos llamados pelo próprio Deus por el propio Dios para mudar para cambiar a história la historia da nossa de nação nuestra nación. e não só da nossa nação, No solo de nuestra nación, mas de todas as de nações. todas las naciones. Porque hoje são 12 Porque ahora son 12 aqui representadas, aquí representadas, mas por ali, más allá, através da a internet, través de esa internet, todas as nações da terra todas las naciones de la tierra estão recebendo están recibiendo essa palavra esta profética, palabra profética, que é o tempo que es el tiempo da de restauração la restauración de todas as de todas las coisas. cosas. Amém? Mas precisamos permitir que o Senhor faça isso, Permitamos que el Señor realice esto, que Ele nos transforme. que Él nos transforme. Queridos, a gente vem às vezes, Muchas veces a gente vem para a igreja se viene a la iglesia e a gente explode em glória y comienza a explotar en gloria pela palavra que foi por la pregada. palabra que fue ministrada. A gente sai dizendo: La gente sale diciendo: uau, wow, o pregador el predicador estava estaba cheio lleno da unção de la unción e do poder. y del poder. Recebi muito. Recibí mucho. Precisamos começar a sair desse lugar. Precisamos salir de este lugar Depois después que o pregador chega aqui de que el predicador llega e libera essa palavra y libera esa palabra e nos confronta, y nos confronta. saímos daqui Salimos de aquí decepcionados muchas veces decepcionados com nós mesmos. con nosotros mismos. Porque quando o Espírito fala, Porque cuando el Espíritu habla, ele confronta Él confronta áreas da nossa vida. ciertas áreas de la vida. Eu tenho sido confrontado aqui nesse lugar, nessa conferência. Yo mismo he sido confrontada en esta conferencia. Quantos têm sido confrontados pela ¿Cuántos palavra de ustedes han sido Deus? confrontados? E é preciso um tempo de rendição. Se renda nessa noite. Diga: Espírito Santo, eu me rendo. Yo me rindo. Eu me rendo Yo me rindo totalmente totalmente ao Senhor. al Señor. Eu me exponho Yo me expongo totalmente totalmente para que possa para que pueda alcançar alcanzar a transformação la transformación dia após dia, día por día para alcançar para alcanzar de glória em glória de gloria en gloria essa manifestação. esa manifestación. Quantos creem nessa noite? ¿Cuántos creen eso? Não podemos nos conformar, queridos, No nos podemos conformar com a época que estamos vivendo en esta época, así como estamos viviendo, e não fazer nada, y no que podamos hacer não algo, nos levantarmos no levantarnos como profetas dessa como geração, profetas en esta generación, como boca de Deus, como boca de Dios, para mudar, para cambiar, para liberar decretos para liberar decretos do céu de los cielos e repreender y reprender todo decreto todo decreto do inferno, del infierno. porque a glória de Deus está sobre nós. Porque la gloria de está sobre nosotros. Ela é por nós Ella es por nosotros e ela está em nós. y está dentro de nosotros. É a pessoa do Espírito Es la Santo persona del Espíritu Santo que traz isso sobre a nossa que vida. trae eso sobre nuestra vida. Posso ouvir um amém? Apóstolo Paulo sempre estava chamando El apóstol Pablo siempre estaba llamando a atenção das igrejas a atención de las iglesias que já havia vivido que ya había vivido mover un mover sobrenatural sobrenatural a voltar a regresar a ter a mesma intimidade a tener esa misma intimidad que tinha antes que había antes
e que eles deixaram de lado, y que la dejaron de lado. a ponto dele dizer à igreja dos Gálatas: A punto de Pablo decir, la iglesia de los Gálatas volto a ter vuelve a tener por vós por vosotros dores de parto. dolores de parto. Por quê, queridos? ¿Por qué razón? Porque eles estavam deixando Porque estaban dejando a glória la gloria desvanecer, desvanecerse, perdiendo perdiendo a essência. la esencia. Mas nós não podemos deixar perder a Pero essência. nosotros no podemos dejar de perder Devemos la esencia. crescer de Debemos crecer glória em glória. de gloria en gloria. Buscar essa glória. Buscar esa gloria. Buscar esse poder. Buscar ese poder. Buscar a palavra. Buscar la palabra. A La intimidade. intimidad. Para que possamos Para que podamos resplandecer resplandecer através do Espírito de Deus a través del Espíritu de Dios aquilo que Ele já tem aquello que ya tiene preparado para nós preparado para nosotros desde a fundação desde la fundación do mundo. del mundo. Aleluias. Nós veremos, Nosotros veremos através do Espírito de Deus, a través del Espíritu de Dios, ainda para essa geração, aún en esta generación, mover un mover de quebrantamento de quebrantamiento e arrependimento. y arrepentimiento. Não só mais No soy más, avivamento no solamente un de avivamiento movimentos, de movimientos, mas avivamento más un avivamiento de arrependimento, arrependimento, de de reconhecimento reconocer do estado el estado em que a igreja caminhou. en que la iglesia ha estado caminando. E vamos nos levantar, Y vamos a levantarnos, vamos acordar vamos a acordar verdadeiramente verdaderamente para aquilo para aquello que fomos chamados. fuimos llamados. O reino de Deus está em nós. Posso ouvir um amém? El reino de Dios está en nosotros. ¿Puedo Vire oír para a un amén? pessoa que está do seu lado e diga: o reino de Deus está em Dígale a você. Está em você. Está dentro de ti. Foi falado aqui sobre João Batista. Se habló sobre Juan Bautista. E eu acho muito interessante Yo aprecio muy interesante porque João Batista porque Juan Bautista traz para nós trae para nosotros exatamente aquilo que nós devemos fazer agora. exactamente aquello que nosotros debemos hacer ahora. Preparar Preparar o caminho do el Senhor camino del Señor para a sua segunda volta. para su regreso. Amém? E interessante que Jesus, ele diz no livro de Mateus, capítulo, eu quero que você leia comigo. Mateus, Jesús dice en el libro de Mateo, capítulo 11, capítulo 11, nós vamos manifestar a glória de Deus. Posso ouvir um amém? vamos a manifestar esa gloria de Dios. Mateus capítulo 11 diz assim, Mateo capítulo 11, verso 9. verso 9. Mas afinal, Mas al final, o que foste ver? ¿quién fuiste tú saliste a ver? Um profeta? ¿Un profeta? Sim, eu vos afirmo. Sí, yo te los afirmo y les digo, E mais do que um profeta, él es más que un profeta. este é aquele Es aquel a respeito de quem a respecto de quien está escrito: que está escrito eis que eu enviarei que yo lo enviaré o meu mensageiro un mensajero à frente da tua face, que va al frente de tu rostro, a qual al cual preparará preparará o caminho el camino diante de ti. delante de ti. Com toda certeza, Con toda seguridad, vos afirmo, les afirmo, entre os nascidos de mulher, entre nacidos de mujeres não se levantou no se levantó ninguém nadie maior do que João, mayor que Juan, o Batista. Juan el Bautista. Entretanto, Entre tanto, o menor no reino dos en céus el menor en el reino de los cielos é maior es mayor do que ele. que él. Presta atenção, querido. Dese cuenta, O próprio Jesus fala el propio Jesús dice que João Batista que Juan Bautista foi o maior. fue el mayor. Não que Jesus, No que Jesús, mas entre os nascidos de mulher. entre los nacidos de mujeres. Ele fala de João Batista Dice de Juan Bautista como sendo como siendo o maior. el mayor. E teve um ministério muito curto. Y el cual tuvo un ministerio muy corto.
mas foi es ministério un ministerio de excelência. de excelencia. Por que João Batista ¿Por qué que Juan Bautista, foi falado pelo próprio Jesus? Jesús habló de esa manera de él? Por que Jesus mesmo deu esse testemunho a respeito dele? Porque Jesús dio un testimonio acerca de él. Porque João Batista era um homem cheio do Espírito de Deus. Porque Juan Bautista estaba lleno del Espíritu de Dios. A glória de Deus La gloria de Dios se manifestava se manifestaba através de João a Batista través de Juan Bautista de uma forma sobrenatural. sobrenatural. E é isso que o Senhor quer que nós façamos aqui na terra Y hoje. eso mismo que Dios quiere que hagamos en la tierra hoy. Nós precisamos Precisamos entrar nesse tempo entrar en ese tiempo de transformação, transformación, de regeneração, de regeneración por meio de por Jesus, medio de Jesús, do seu sangue, de su sangre, para que possamos alcançar que podamos alcanzar essa mesma forma de João esa Batista. misma forma de Juan Bautista. Porque quando olham para nós, Porque cuando nos miran, o que dizem de nós? ¿qué dicen de nosotros? O que estão dizendo de ¿Qué están nós? diciendo de nosotros? Somos cheios? ¿Somos llenos? Resplandecemos a glória? ¿Estamos resplandeciendo la gloria? Ou não estamos fazendo ¿O no nada? estamos Ou haciendo não nada? estamos resplandecendo ¿O no nada? resplandecemos nada? João Batista, Juan Bautista, ele veio como precursor, él vino como un precursor, mas foi um homem mas fue un hombre cheio da glória, lleno de la gloria, cheio do Espírito. lleno del Espíritu. E por causa dele ser cheio do Espírito, Por causa de estar lleno del Espíritu, por causa dele estar pleno, por causa de que está pleno, completo, como foi falado aqui, ainda no ventre fue completo aún en el vientre, de sua mãe. en el propio vientre de la madre. Quando Maria chega Cuando María llega perto de Isabel, cerca de Isabel, o menino se mexe. el niño se movió. Ele se moveu no ventre da sua mãe El niño se mueve de uma en el vientre de la forma madre, de una forma sobrenatural. sobrenatural. Porque o Espírito Santo de Deus Porque el Espíritu Santo de estava Dios sobre ele. estaba sobre él. E Lucas fala sobre isso. Y Lucas habla sobre eso. Abra sua Bíblia. Abre la palabra allí. Tá. Habla la palabra en Lucas, Lucas capítulo 1, capítulo 1, verso 13. verso 13. Diz assim: Así dice. Entretanto, Entre tanto, o anjo lhe assegurou: el ángel le aseguró eis que a tua súplica foi ouvida. que tu súplica, tu ruego fue escuchado. Isabel, tua esposa, Isabel, tu esposa, te dará à luz um filho, te dará un hijo e tu porás o nome de João, y le pondrás por nombre de Juan. e ele te será por motivo de grande felicidade e regozijo. Y él será de gran felicidad y regocijo para ti. E muitos se alegrarão Y muchos se alegrarán com o seu nascimento, con su nacimiento, pois ele será porque él será grande aos olhos do Senhor. grande a los ojos del Señor. Jamais beberá vinho, Jamás tomará vino, nem qualquer outra bebida fermentada. cualquier otra bebida fermentada. E será pleno do Espírito Y será Santo lleno del Espíritu Santo desde antes do seu nascimento. desde antes de su nacimiento. E conduzirá muitos Conducirá a muchos dos filhos de Israel de los hijos de Israel a conversão ao a Senhor la seu Deus. conversión al Señor su Dios. Ele avançará Él avanzará na presença do en la Senhor, presencia del Señor no mesmo en Espírito el mismo Espíritu, e poder de en el Elias, poder de Elías, com o con propósito un propósito de fazer voltar de hacer regresar o coração dos pais el a seus corazón de los filhos padres a los hijos e os y los desobedientes desobedientes a sabedoria a sabiduría dos justos, de los justos, deixando um povo dejando el pueblo preparado preparado para o Senhor. para el Señor. É isso que Deus quer que nós entendamos nesse lugar. Es eso lo que Dios quiere que entendamos aquí en É este isso lugar. que nós precisamos nos abrir para que aconteça aqui. Es lo que necesitamos entender para que acontezca acá. Não só o Deus sobre nós, No solamente el Dios sobre nosotros, não só a unção no solamente unción que nos faz, que nos hace de repente, orar, orar, falar em hablar línguas, misterio,
profetizar, profetizar, mas não acontecer nada. pero después de eso no acontece nada. Não só o Deus por nós, No solamente el Dios por nosotros, capaz de nos fazer ter fé para solamente recibir una fe, para transformar alguma coisa, para transformar alguma coisa. algo. Mas o Deus dentro de Pero nós, el Dios que está dentro o de Espírito nosotros, dentro de el nós, Espíritu dentro de nosotros, mudando cambiando o nosso caráter, nuestro carácter, a ponto a punto de nós não precisarmos abrir a nossa boca, de no abrir nuestra boca, mas quem está ao nosso redor pero quien está mirando, vê manifestado em nós ver manifestar en nosotros uma mudança de atitudes, un cambio de actitud, uma mudança de caráter, un cambio de carácter, sendo gerado no caráter de Cristo, siendo generado el carácter de Cristo, crescendo no conhecimento, creciendo en conocimiento, vivendo de uma forma diferente, viviendo de una manera diferente, perdoando, perdonando, amando, amando, para fazer a diferença, hacer la diferencia, para que os rebeldes, para desobedientes, que los rebeldes y desobedientes, para que aqueles que ainda não se converteram a los Jesus, que aún no se convirtieron a Jesús, olhem para nós nos miren e vejam em nós y vean en nosotros uma glória, una gloria, uma una transformação transformación e digam: oh, y digan, oh, eu quero isso, eu quero o que eu ele quero tem. esse Jesus Eu quero esse Jesus que mudou a sua vida, cambió tu vida, que mudou suas atitudes, cambió tu actitud, que você hoje age diferente, y ahora haces diferente. e eles queiram isso, Y ellos desean eso, porque a glória de Deus porque la gloria de Dios vai sendo manifestada está siendo manifestada em nós en nosotros e através de nós, y a través de nosotros. e as nações possam Y a las naciones ser tocadas, puedan ser tocadas, ativadas, activadas através de nós, a través de nosotros, possamos liberar podamos liberar decretos decretos sobre as nações, sobre naciones, sobre a nossa nação, sobre nuestra nación, para ver para ver essa história esa historia de fracasso, de fracaso de derrota, de derrota e de ruína y de ruina transformados. transformada. Queridos, Amado. José foi assim. José fue así. José foi escravo, foi vendido como escravo, José foi foi- vendido pelos seus irmãos. Fue vendido por sus hermanos. A fue sua esclavo. família Su propia familia traiu ele, lo engañó, vendeu ele. lo vendió. Ele foi levado para o Egito, Fue llevado a Egipto. mas ele permaneceu Mas él permaneció resplandecendo resplandeciendo a glória de Deus. la gloria de Dios. Aonde ele estava, Donde él iba, fazia diferença. hacía la diferencia. Até que Faraó Hasta que el faraón se vê diante de um homem, se ve delante de un hombre, José, José, que era escravo, que era un esclavo, e agora, y ahora, por ele desvendar por él desvendar um sonho un sueño de Faraó, del faraón, ele foi chamado él fue llamado para governar. para gobernar. Esse é o tempo Este es el tiempo de uma de geração una generación que o Senhor está que el Señor levantando está levantando para transformar para transformar de escravos, esclavos, de de cativos, cautivos, a governadores, gobernadores, para para resplandecer resplandecer a glória de Deus, a glória de Deus, como filhos como amados. hijos amados. Não só No solamente uma glória una gloria que vai desvanecendo, que se va apagando, aparente por fora, apariencia por fuera, mas no homem interior, en el hombre interior, transformando transformando as atitudes, actitudes, o caráter, carácter, a ponto a punto do próprio del Deus propio Dios dar testemunho. dar testimonio. Não foi assim com Jó? No fue así con Job. Quando o diabo chegar diante de Deus, Cuando el diablo llegara delante de Dios, querendo falar algo queriéndote acusar a nosso respeito, a nuestro respecto, nos acusar, acusarnos, o próprio Deus el propio Dios vai dizer: va a decir: esse é meu filho amado, ese es mi hijo amado, essa é minha filha amada, esa es mi hija amada, em quem en quien eu me yo comprazo. tengo complacencia. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Espero que usted se levante. O Espírito de Deus está nesse lugar, El queridos. Espíritu de Dios está aquí en este lugar.
E essa é a nossa Y oportunidade. esta es una oportunidad. Diga assim: eu estou vivendo Diga, yo estoy viviendo o melhor tempo el mejor tiempo da minha vida. de mi vida. Não é um tempo de crise, No es un tiempo de crisis, é um tempo es un tiempo de oportunidade. de oportunidad. Oportunidade. Oportunidade. Onde todos já perderam a esperança. Donde todos pierden la esperanza. Onde todos já perderam a fé. Donde todos pierden la fe. Perderam a esperança. Perdieron la esperanza Na nossa nação. en nuestra nación. Nas famílias. La familia. Na igreja. Na igreja. Esse é o tempo. Este es el tiempo Da minha oportunidade. de minha oportunidade. Como filho de Deus. Como hijo de Dios. Manifestar. Manifestar Essa glória. esa gloria A ponto. a punto De todos verem de que todas la vean o que Deus já está de fazendo lo que Dios está haciendo. na nossa nação, Nuestra na nación, nossa família, nuestra familia, na nossa casa, nuestra casa, na nossa cidade. en nuestra ciudad. Esse é o tempo da oportunidade. Es el tiempo de la oportunidad. Esse é o tempo da oportunidade. Abra o teu coração nessa noite. Abra su corazón esta Se noche. renda totalmente. Ríndase. Queridos, eu ainda tenho coisas para colocar diante do Senhor. Yo tengo aún cosas que entregar delante del Señor. Eu ainda tenho coisas para colocar diante do Senhor e pedir que Ele me transforme. Cosas que tengo que pedir para que É Él me diário transforme. isso. Es diario. É todo dia. Es todo el día. Dia a dia. Día a día. O diabo O enemigo vai querer lançar va a quiere lanzar sobre nós sobre nosotros pecados, pecados, acusações. acusação. E muitos de y nós muchos de nosotros estamos carregando isso. estamos cargando eso Ao invés en vez de lançar isso de fora, lanzar eso fuera, lançar sobre ele lanzar sobre él toda a nossa ansiedade, Toda a nossa toda a ansiedade, nossa necessidade, toda a nossa necessidade, toda a sujeira, todo su toda a podridão, toda cosa podre para que possamos para que podamos ser renovados ser renovados e transformados transformados e podermos y poder manifestar manifestar a glória de Deus. a gloria de Dios. Feche seus olhos, Cierra tus Pai. ojos allí. Tudo que nós queremos nessa noite, Todo Senhor, lo que queremos esta noche é que o Teu Espírito ache em es nós que tu espíritu se mueva en nosotros liberdade con libertad para curar, para curar, para libertar, para libertar, para limpar, para limpiar, para tirar para sacar tudo aquilo, Senhor, todo aquello que não te agrada que no te e que agrada, ainda ofende que te ofende a Tua santidade. tu santidad. Hoje nós nos rendemos, Nos rendimos hoy. hoje nós nos expomos, Hoy nos rendimos a ti. a nossa mente, Nuestra mente, o nosso coração, Nuestro corazón, a nossa alma, nuestra alma, para que possamos para que podamos ser transformados transformados de glória em glória, De glória em e glória. alcançarmos, Senhor, alcançar, Senhor, a estatura, a estatura de Cristo, de Cristo. em nome de Jesus. en nombre de Jesús. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluya.